Olá, rapaziada, boa noite. Nós estamos aqui fazendo um certo diálogo em relação a um assunto que é muito sério, mas é um assunto que nesses últimos anos, ou até mesmo em toda a nossa vida, ele prevaleceu nos nossos dias, no nosso cotidiano. Então muitos têm aquele tabu, aquele receio em falar sobre dependência química, que é um tema que hoje muitos precisam saber como funciona, precisa saber o que realmente passa na cabeça de um dependente químico, mas muitos têm aquele medo em querer se expor, ou medo em relação à minha família, os meus amigos, o que vão achar do fato de eu simplesmente ser independente químico, ou melhor, por consequências minhas, eu acabar adquirindo uma doença que não tem cura, a adicção. Para muitos, a dependência química é falta de vergonha na cara, é um desequilíbrio que a pessoa não consegue se manter longe das drogas, então eu preciso daquela substância para me manter bem, me manter feliz. Mas por trás de toda dependência química, acredito eu que se tem uma história, se tem um porquê, se tem uma coisa ali que muitos desconhecem, e até mesmo nós desconhecemos o porquê que nós chegamos à dependência química, como nós chegamos à dependência química. E o pior de tudo, que são coisas que continuam martelando a nossa vida até hoje, mesmo depois de ter passado por clínicas de internação, vários grupos de apoio, mesmo assim a dependência química continua sendo, acredito eu, que um medo na vida de todas as pessoas que já passaram por esse processo. Então, meu nome, para quem não me conhece, é Carlos Augusto, sou um adicto em recuperação, trabalho numa clínica como terapeuta, e o mundo da dependência química, nunca nós estamos preparados em dizer assim, eu estou preparado, estou convicto que eu vou conseguir superar a necessidade. Então, é uma coisa muito difícil que eu luto a cada dia para me manter não só abstêmico, mas também me manter em sobriedade, que também é muito difícil, então a gente vai chegar nesse assunto. Meu nome é Rui Barbosa, também sou um adicto em recuperação, tratamento, faço curso para terapeuta, espero chegar lá também. Esse assunto é bom para a gente começar a entrar e quebrando paradigmas mesmo, dizendo para o pessoal como a gente começou muitas vezes usando droga e tudo mais, É verdade. Meu nome é Renan Duarte, eu fiz curso para conselheiro e terapeuta também, Sou um adicto em recuperação também. Acho muito interessante essa nossa reunião aqui hoje, porque muitas famílias também precisam entender um pouco o lado do adicto, o que é também um adicto, porque a gente fala hoje tanto sobre adicto, mas a gente não fala se fala-se muito sobre o que a gente passa, mas o familiar vê como sem vergonhice, e a família também fica doente. Então eu acredito que a gente tem muita informação para passar, Nós somos sobreviventes, eu estou muito feliz hoje em estar aqui nós quatro fazendo parte disso, e é isso. Olá galerinha, meu nome é Hudson, também sou um adicto como os meus amigos aqui em tratamento e recuperação. Hoje eu tenho uma oportunidade muito grande, que é participar na linha de frente aqui na clínica de recuperação, a clínica Reviva. E hoje eu estou como terapeuta também, auxiliando o Carlos Augusto nessa caminhada, nessa longa caminhada aí. E realmente, esse contexto, esse assunto que é a adicção, leva muito em consideração alguns sintomas, que é sintomas de cuidado emocional, comportamental, leva muito em consideração isso aí.
Então, assim, é uma conversa bem abrangente, né? Uma conversa muito eficaz nesse ponto. Eu acho legal falar assim, a minha parte, pelo menos, quando eu comecei, né, na adicção, foi muito por emocional, né? Primeiro porque eu trabalhava como DJ. Fui DJ há 6 anos, né, aí da noite do Rio de Janeiro. Embora isso não tenha me influenciado, enquanto eu era DJ eu não era adicto, né? Mas eu usava álcool, né? Então, de qualquer forma, era uma adicção, mas a gente ainda até então não entendia isso. Eu trabalhava como DJ, trabalhava à noite, trabalhava de dia, e a minha vida sempre foi muito assim movimentada, eu gostava muito de musculação, então assim, eu me formei em marketing também, né? Fazia faculdade, sempre foi muito atribulada a minha vida. Mas até um tempo que eu comecei a ter a ansiedade, né? Que é um problema que muitos adictos têm, sofrem da ansiedade. E a gente vai entender mais à frente por que desse motivo. Mas aí eu perdi meu pai, né? Nesse período todo, perdi meu pai. E aí, consequentemente, além da ansiedade, eu tive um pouquinho de depressão. Pessoas também, né? Que usaram junto comigo, né? Que começaram junto comigo. Então eu acho que foi tudo muito emocional, né? Eu não soube lidar naquele momento, não é isso? Eu acho bacana enfatizar, por exemplo, você já começou época de DJ, então você já era mais velho. Eu já comecei o uso de drogas, né? Como pessoas dizem, como uso recreativo, mas né? Não existe uso recreativo, na minha opinião, hoje em dia. Mas eu comecei muito novo. Eu nunca vou esquecer, porque foi uma época marcante. Eu tinha 12 anos de idade e eu ia muito a Coqueiral, porque eu sou capixaba. Coqueiral de Aracruz. Não Coqueiral de Taparica. E aí a gente tinha um grupinho lá de uma ordem e tal. E nesse grupinho, um rapaz, ele chamou e a gente falou, cara, vou arrumar um negócio pra gente fumar e tal, não sei o quê. Isso foi numa semana. Na outra semana foi a primeira vez que eu experimentei. Você é curioso? Curioso e tal, então tipo assim, então não é culpa de ninguém, a culpa foi minha, por curiosidade. Então foi a primeira vez que eu experimentei. Daí pra frente, eu fiz o uso de cannabis por muito tempo e fui entrar em outras drogas, né, mais pesadas no caso, vamos botar assim, que também toda droga é pesada, mas foi mais no período da faculdade, foi dos 17 pra frente que eu fui fazer faculdade. Que aí é a época onde você misturou o uso mesmo, né, que já foi de cocaína, que já foi um uso muito forte. O mais engraçado, né, que vocês dois falando aí, a gente vê que começamos, né, ao uso de drogas, mas foram com coisas diferentes, né, mas o início é sempre assim. Nós começamos, né, até mesmo por uma curiosidade, né? Lembra aquele simples cigarrinho que a gente adolescente, né? Vamos para trás da quadra, né? Vamos fumar um cigarrinho. Não mata ninguém, né? Mas aquilo ali, querendo ou não, nós já estávamos sendo estimulados, né, por um vício que futuramente poderia, né, ou não, né, aumentar aquele acúmulo de vontades e experimentar outras drogas, porque normalmente, né, a gente começa na nossa adicção sem perceber, né, sem perceber. E esse objetivo, né, de nós estarmos aqui é mostrar como foi o início, né, o início de tudo, como começou o início de tudo, como nós vimos a mudança. Eu troquei uma droga pela outra. Por que eu troquei uma droga pela outra? Eu não conseguiria fazer outras coisas, mas eu já botei na minha vida que minha vida sem a droga não teria mais importância. Você depositou toda a tua vida naquela coisa de curto prazo, que era o seu momento agora feliz. Eu penso nesse momento agora, e esse momento agora é que eu quero que prevaleça na minha vida. E para isso, não quero saber de mais nada. Eu troco minha vida e todos os meus objetivos que eu tenho por um parâmetro de curto prazo. É impressionante você falar sobre isso, vocês também, em relação ao início de vocês. O meu início, a minha primeira droga que eu ingeri foi álcool. Vi meus amigos divertindo, era no final de um jogo de futebol, estava
mas eu via todo mundo tomar, poxa, eu vou tomar também, não vai fazer mal. Aí foi a primeira droga que eu ingeri na minha vida. Através do álcool que eu conheci outras drogas também. E normalmente também as drogas são implantadas na nossa vida através da família. Né? A gente vê a nossa família, né, fazendo aquele tipo de atos e aquilo ali já vem um interesse, a gente não sabe o que é, a gente é pequeno ainda. Sim. Uma curiosidade. É interessante porque assim, só aqui dentro da instituição e aí no curso também que eu fui entender que quando eu usei o álcool recreativo, né, quando eu era DJ, e óbvio, antes mesmo já bebia, né, em festa até de família, eu não entendia que isso para mim era uma droga, que isso para mim ia me fazer mal, porque era um uso recreativo, sabe? Era normal para você. Era normal, exatamente. Então, assim, óbvio que hoje a minha substância de preferência não é o álcool, eu nem uso álcool, hoje não me faz falta nenhuma, e olha que loucura, hoje o álcool não me faz falta, que foi uma coisa que me acompanhou muito na noite das baladas. Então hoje para mim, graças a Deus, o álcool, mas eu acabei trocando uma substância pela outra, para você ver, né? Mas e se hoje você tomar um gole de álcool? Então, aí, se eu tomar, aí eu bebo. Vamos lá, você bebe, mas você acha que aquilo ali pode ser uma abertura para você ir procurando uma satisfação maior, um prazer maior? As 3 vezes que eu fiz, isso aconteceu, inclusive a recente, né? Que eu comecei achando que só um álcoolzinho, um vinhozinho, realmente deu abertura, tá? Para que entrasse na minha outra droga de preferência. Então, assim, não tem essa, gente. Porque você vai procurando alguma coisa que te comporte mais. A primeira ela já te dá um impulso, ela já te dá um ânimo. Então, esse ânimo, você sabe que você só tem com a sua de preferência. Aí você recorre a outra. Isso se você encontrar, porque aquele momento prazeroso nunca vai ter outro prazer. Então, o problema todo é que nós adictos, né, a gente nunca fica satisfeito com aquele momento de satisfação. Eu me sinto satisfeito por coisas boas que eu estou praticando, por coisas boas que eu estou vivendo, mas eu quero mais. Eu não vivo só com um pouco. Quanto mais alegria, maior bem-estar eu vou ficar. Mas o problema é que esse bem-estar que a droga nos traz é tudo momentâneo. É tudo uma coisa que dribla, né, a nossa mente de uma forma que eu acabo esquecendo do meu universo. Eu crio, né, um universo paralelo. Não sei se é essa a colocação certa, né? Sim, fica bom. Porque quando a gente está ali usando, a gente cria esse anseio que a gente usa, aquela satisfação do momentâneo, e quer mais. Eu acho que isso, hoje em dia, vamos botar em praticamente qualquer droga, a gente cria essa satisfação, por exemplo, a gente que não para de beber de forma alguma, ou de cheirar de forma alguma, ou de fumar de forma alguma, isso cria cada vez mais compulsão, porque o efeito, né, da substância vai diminuindo, vai fazendo menos efeito a substância, e você vai procurando ter a mesma quantidade de prazer. É por isso que vai aumentando e seguindo a quantidade do uso, né? O meu problema foi que na adicção eu passei por muitas fases, muitas drogas, porque eu comecei no álcool. O álcool no início estava sendo bom, depois eu comecei vendo que o álcool estava me colocando na sarjeta, estava me colocando na pior. Eu ficava, por exemplo, com esse marco de lava, ficava jogado no chão, tudo por causa do álcool. Com o tempo, meu organismo se adaptou àquela forma que não estava mais me satisfazendo. Então eu falei, não, vamos ter que driblar isso daí. Vamos usar o álcool junto com uma droga que te levante mais um pouco. Aí é aquela coisa, vamos usar a droga com a cocaína, né? O combinado. Mas eu estava vendo que essas duas químicas têm um nome, se cria uma outra reação no seu organismo, que aquilo ali não é bom pra gente, aquilo ali já cria outros distúrbios, né?
da nossa mente em relação àquelas duas químicas. Eu fui sempre migrando de droga. Aí eu falei assim, cara, álcool deu ruim. Passei para cocaína, me lasquei. Entrei no crack para ver como era, falei, pô, coisa louca, não quero isso pra mim não. Falei, vou ficar na maconha, que é uma coisa mais suave. Aí o negócio é, maconha é o quê? Clean, é fábrica de esquizofrenismo, né, gente? Exatamente. Então, falei assim, não deu pra mim. Uma maconhinha. Entendeu? Mas eu nunca pensei em parar de usar. Mesmo sabendo que aquilo ali estava me proporcionando um prazer momentâneo, estava destruindo minha vida, eu nunca pensei em parar de usar a droga. Eu queria sempre mais e mais. Eu digo pra vocês, tipo assim, eu também nunca pensei que eu ia parar de usar, pelo menos de fumar maconha. Na outra geração que eu tive, eu saí falando que eu não ia parar de fumar. E hoje eu tenho total consciência disso, claro, graças a Deus, né? E essa questão, tipo assim, a gente sabe que a maconha, como você disse, é a fábrica de esquizofrenia, né, cara? Porque o THC faz muito isso, né, no organismo, cria isso no organismo, no caso. E, pô, hoje em dia eu vejo as pessoas falarem, tipo, ah, não, mas eu vou só fumar um baseado, vou ficar só fumando. Cara, a pessoa tem que dar na cabeça que não adianta, ela não vai conseguir ficar só fumando. Ou só bebendo. Eu nunca imaginei que ele ia falar, tipo assim, pô, eu quero ser careta mesmo. Olha, é impressionante, eu tô acabando de recordar. O careta é uma coisa que me incomoda. Me incomodava também. Mas não dá certo, cara. Agora vocês me fizeram lembrar sobre a cocaína, né? Que quando eu bebia, né, nas festas, foi onde que eu comecei no álcool, né? No término dos jogos de futebol, que eu gostava muito. E aí eu ficava bêbado, ficava muito bêbado. Aí chegou um, né, amigo, né? Eu falei assim, não, cara, para poder sarar, toma aqui uma cocaína, corta aqui. Só você sarar. Só você sarar. Só que assim, é perigoso porque eu estava no meu melhor momento. Eu estava num momento feliz. O feliz demais aumentou. A felicidade demais é incômodo também. Você tem que viver no nível, né? A tristeza te leva a certos tipos de coisa. Dá um pouquinho. Hoje. Dois. Então, né, como a gente está falando, né, desse negócio de incômodo, é um incômodo, cara, tão grande para mim, né? Porque tem aquela coisa, eu aprendi na minha vida a me divertir numa certa época da minha vida, eu sabia me divertir sem o uso de qualquer substância. Mas o problema é que com o uso da substância, depois que eu passei por uma internação e comecei a me adaptar novamente lá fora, eu comecei a ver, gente, viver careta é uma merda. Cara, é muito ruim. O primeiro confronto que eu tive, né, fui para Copacabana. Tava tendo um pagode, Copacabana lotado. Eu olhei assim, gente, sabe, bobo? Saiu de uma... É mais ou menos, você saiu de um manicômio, ou você estava isolado, porque nós estávamos isolados. Aí você olha, gente, todo mundo se divertindo. Mas você viu que estava todo mundo com uma latinha de cerveja na mão, ou com algum entorpecente além, e você olha e fala assim, que incômodo, cara, eu não consigo me divertir. Eu não consigo. Aquilo ali foi frustrante para mim, cara. Eu falei, não, eu tenho que dar um jeito nisso, porque eu não posso deixar que o meu problema interfira na minha vida pessoal, na minha vida social. Eu tenho que dar um jeito de quebrar esses tabus da minha vida. Eu não consigo, eu consigo. Eu achava louco ir numa balada e não beber. Não passar a noite sem beber. Eu tinha que ser um open bar. Ou então uma festa eletrônica, e eu nem comentei com vocês, mas nas festas eletrônicas que eu ia, né, até antes de ser DJ, eu também usava êxtase, então assim, a tal da balinha, mas era muito esporádico, porque assim, a balinha pra mim ela só funcionava em rave ou festa eletrônica. Como era um negócio que eu quase não frequentava, né,
Quando eu passei a frequentar muito, eu virei DJ de festas onde era open bar. Então, para mim, já não funcionava mais o êxtase, né? Esse tipo de droga. Então, quando a gente começa a analisar, eu achava que a minha adicção começou agora, recente, há 4 anos na cocaína, né? Na verdade, você vem de uma trajetória que você nem percebia. Você não percebe. O corpo já dá sinais. Você começa, foi o que o Guto falou logo no início, você começa sem perceber. Você não percebe. Então, assim, eu passei pelo êxtase e o álcool, né, principalmente, nunca fui de jogar, ficar jogado e tal, óbvio que a gente tem os dias que a gente passa do limite, mas era controlado, mas você vê, hoje em dia eu não ligo pro álcool, mas eu fui trocando uma substância pela outra, involuntariamente e sem perceber. Hoje passei, né, a última mesmo foi a cocaína. Antigamente nas escolas, até mesmo na televisão, né, eles iam, explicavam a importância de não usar drogas, né, aquele contato com a droga, o problema que as drogas poderiam causar. Então, querendo ou não, a pessoa já tinha um entendimento sobre o assunto, a criança já crescia entendendo mais ou menos como que funcionava. Hoje a pessoa, se usar droga, vou se viciar, corre o risco de se viciar. Ninguém está dizendo que, a gente não está dizendo que todas as pessoas que passam, né, pelo uso, pela experimentação das drogas, que elas vão se tornar um dependente químico. Mas, por falta de instrução, elas continuam naquela rotatividade todos os dias. Estou adorando, caramba, isso está muito bom, caramba, agora eu vou criar na minha vida esse hábito. Vou criar minha vida em cima disso aqui. Vou criar os meus, como se diz, vou caracterizar a minha vida em cima disso, inclusive mudando o meu comportamento, mudando a minha rotina. E como que o nosso comportamento muda, né? Muda, quando você está com o problema é quando você está com a droga, você está maravilhosamente bem, Você feliz. não tem problema nenhum. O problema é quando você não tá. Mas quando está acabando, você já vai mudando aquele seu semblante. Você já vê, é o fim do mundo. E ali já começam a vir várias perturbações. Como eu vou conseguir para comprar? Aonde que eu vou comprar? Será que a dali está melhor do que a de lá? Ui, caramba, só tenho dinheiro da droga, não tenho dinheiro da passagem. Mas Poxa, já aconteceu. isso são coisas. O bom da conversa é que isso são coisas sérias que acontecem na vida de um dependente químico. São coisas traumatizantes que todos dessa nossa conversa aqui, com certeza todos aqui já passaram por esse trauma. É legal, e assim, a gente fala rindo, porque a gente lembra de situações, Sim. porque realmente assim, até falando um pouquinho do NA, né, do quarto passo, eu falei uma vez sobre o quarto passo, que ele fala para você fazer um inventário da sua vida. Quando eu fui fazer um pouquinho do meu inventário, eu não sabia se eu ia, se eu chorava, porque assim, a gente tem que realmente, eu sei que é difícil para nós adictos e para a família também, né? Mas a gente passa por situações que a gente às vezes nem entende como que a gente fez aquilo, como que a gente arrumou aquilo, mas a gente arruma. Quando você se torna, né, um dependente, né, o mais engraçado que passa na nossa mente é que a gente está vendo que nós não estamos tendo mais controle sobre a droga. Mas eu não quero saber, eu quero é mais. Eu quero viver mais. Eu não estou conseguindo, eu estou quase morrendo naquela situação. Foi o que aconteceu comigo. Mas a gente não tem aquela percepção de estar na hora. Não digo nem percepção. Cara, é uma coisa surreal. Eu não tenho força. Eu não tenho força. Como eu disse, né, a primeira vez, não é aqui no Rio, é lá no Espírito Santo, o Hudson vai saber certinho onde é. Eu saí de Jardim da Penha, fui morar no Marechal Campos, porque eu estudava odonto lá na faculdade lá perto, né? E, fui morar na frente Do morro. da Penha, do morro. Então, tipo, eu tava ali, dava às vezes 3 horas da manhã, eu tacava, foda-se, subia pra ir comprar e descia, sabendo que, tipo, sabendo que 8 horas, 7h45 eu tinha que estar na faculdade.
esse uso, né, frenético nessa situação. Quando eu achava que eu estava no controle, é quando eu olhava pro relógio e falava assim, opa, meia-noite. Meia-noite Tá aí. na hora de Pô, terra. eu vou pra casa. Eu chegava, conseguia ir pra casa. Só que, nossa, chegou um tempo. Marcava a hora pra parar. Eu uso parei. pra descansar. Exatamente. Tem a hora pra comer. Tem a hora pra comer, a hora pra comer, a hora pra muito. comer. Isso aí é a gente adicto tentando controlar Achando que tá controlando. É a tal da insanidade. É o tal da insanidade que chega ao ponto que acha que está no controle da adicção, da droga. É legal falar do controle, porque assim, eu demorei muito para achar que eu estava sem controle. Você acha realmente que está no controle o tempo todo. Mas quando eu comecei a perceber que eu só comecei a passar primeiro 3, 4, 5 dias acordado, virado à noite, sem comer, só no uso, né? E assim, a minha vida começou a ser gerada dentro desse parâmetro de tipo, eu só lavava roupa se eu usasse, só limpava a casa se eu usasse, só fazia isso e aquilo se eu usasse. Então assim, tudo na minha vida começou a ser controlada pela cocaína. E aí, pela droga, exatamente. Quando eu me vi 5 dias sem comer, sem dormir, que eu me olhei no Tá espelho, na hora de... eu me vi daquele jeito, Isso aí. aquela fisionomia, eu falei assim, gente, cadê o Renan? E aí, quando eu olhei pra trás, eu falei assim, e devendo Deus e o mundo também, porque a gente vai arrumando daqui e dali. Dá um jeitinho em tudo. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo? E a ressaca, gente, quando cai no dia seguinte? Então, gente, o problema da ressaca é porque eu não sei porque eu não tinha tempo. Não tinha tempo. Porque assim, eu estava em uso, né? Usava bastante, e quando eu estou vendo que o meu corpo, o problema meu era esse. Eu estou vendo que o meu corpo está desfalecendo, eu já associei o quê? Está desfalecendo por falta da droga. Eu não coloquei na minha mente, não estava condicionado na minha mente que o seu corpo está cansado pelo excesso. Não, o meu corpo está cansado por falta. Tomava um banho, comia e vamos começar de novo. O problema todo é esse. Você não consegue identificar os problemas como um problema do seu corpo pedindo socorro. Mas você já admitiu para você mesmo que tudo que acontece na sua vida, inclusive pequenos detalhes, doenças, é a falta, o mau humor. O mau humor é a falta da droga, entendeu? Mas infelizmente, Desculpa aí, perdão aí. Mas infelizmente, nem tudo você pode associar àquela ligação, né, com as drogas. Mas era a minha vontade de usar. Eu acordava, meu amigo acordava estressado, de mau humor. Aí meu amigo, pô Charles, você tá de mau humor, né? Eu falei, tô. Tá sem seu remedinho hoje, né? Porque aquilo era um remédio para mim. Eu não deixou, era um remédio para mim, que aquilo ali me animava, aquilo ali me dava um bom humor, aquilo ali me deixava com vontade de sair, andava pra onde? Sem destino. Entendeu? Eu andava, saía, mas era tudo um impulso que as drogas me causavam, mas para ir a encontro de nada. Eu não tinha um encontro de um objetivo, eu não tinha um encontro de um futuro melhor. O meu encontro era, vou continuar vivendo minha vida, não estou causando mal a ninguém. Isso aí acho que não está causando mal a ninguém, né, cara? Às vezes a gente pensa assim também, como acho que aconteceu com todo mundo, mas a gente sempre estava. Mas voltando à questão do uso frenético, pensa que a gente estava usando aí, pô, beleza, você usava vários dias, aí eu falava, não, agora eu vou parar, não uso mais. Aí você ficava de ressaca, dormia 2 dias, 3 dias, ficava mal 3 dias, depois já vou, agora de novo. Então, o primeiro passo, né, que está aí, que a gente tem que reconhecer perante. Como é com todo mundo a mesma coisa, o mesmo ciclo, gente, porque assim, funcionava da mesma forma comigo, 3, 4 dias, 5 usando, dava um tempinho de 2, 3 dias que voltava de novo. Então assim, foi muito sem controle o negócio, já no final, assim, tanta coisa aconteceu e a minha sorte que eu digo é que realmente quando a minha família
resolveu falar de internação, né? Que eu já tinha tentado todos os outros meios achando que eu ia conseguir, não consegui. E eu tinha essa coisa da internação ser prisão, de ser aquilo. Eu tinha totalmente um outro formato de internação, de uma reabilitação, né? Então isso me deixou muito com medo, né? O medo do novo, o medo do que eu vou confrontar, pessoas diferentes, estar longe da família, né? Tudo isso ia ser tudo muito diferente para mim, né? Mas quando eu cheguei na instituição, que eu vi assim, foi aí onde eu vi a luz, de verdade, porque talvez se eu não tivesse vindo, né, passado pela instituição, eu hoje não estaria aqui para contar a história, porque assim, eu não vim de remoção, não vim contra a minha vontade, eu vim porque foi tudo conversado, mas com muito medo, porque era tudo muito novo. Mas a minha família também falou assim, você está com medo, você tem que ter medo do que você está passando, de como você está vivendo. E realmente, olha como a gente estava vivendo lá atrás e hoje como a gente está, né? Então, assim, como está a nossa vida hoje. Então, as pessoas também têm, principalmente o adicto, que é a primeira vez, tem muito esse julgamento de ruim da internação, o que não é, de fato não é. Né? Você tem apoio, você tem uma rede de apoio numa instituição, né? Terapeutas, psiquiatras, psicólogos, amigos que a gente troca um com o outro, né? Tem atividades, enfim, tem toda uma rede de apoio que você realmente está fora daquele ciclo e que vai te agregar com ensinamentos para poder você enfrentar sua vida lá fora. É impressionante porque eu não tinha ideia, eu não fazia ideia a gravidade da doença que eu estava. Eu não fazia ideia. E quando eu cheguei ao ponto de falar assim, mãe, por favor, me interna, e aí quando a gente já começou a ajeitar os pauzinhos assim para poder internar, eu comecei a ficar preocupado assim, ai meu Deus, será que eu vou conseguir viver sem Eu comecei a ficar com isso na cabeça, eu comecei a ficar paranoico, porque tudo que eu fazia era em prol da droga. Tudo que eu fazia. No meu caso, né, eu sabia que eu estava excedendo, eu estava passando dos limites, né? Todo mundo me falava, mas eu não estou nem aí, então eu tentava alternativas. Por exemplo, entrei na igreja para ver se a paz, né, para ver se Jesus Cristo me dava uma luz, mas eu usei um dia, não quero mais ir para a igreja. Nossa. Entendeu? Depois falei assim, eu acho que não vou morar de fora, porque lá eu só conheço minha irmã, não conheço nada, não conheço ninguém. Então eu estou 3 dias, conheci tudo. Conheci até quem não deveria conhecer e não sabia desse negócio de clínica. Eu ouvia falar que famosos foram para a clínica. Para mim, clínica de recuperação era muito cara e era só para famoso. Eu também achava. Né? Não era para pessoas pobres, digamos assim, de baixa renda, né? Então estava eu em casa, tinha acabado de fazer o uso da minha droga de preferência e estava saindo. Fui pego de surpresa, falei, tá indo, tá me levando para onde? Quando acordei, estava na clínica. Então, mas eu já estava com o meu emocional, minha mente, tudo desequilibrado. Falava sozinho, via vultos, eram tantas vozes, fora os hábitos, né? Que eu já tinha passado pela vida errada, né? Uma vida que não vale falar agora, né? Uma vida errada. Então eu tinha aqueles hábitos, sim, aqueles gestos, sim, né? Então foram coisas que eu comecei a perceber depois de muito tempo na instituição. Depois de 8 meses internado, que o meu tratamento começou a evoluir. Então, o processo de tratamento de dependência clínica, dependendo do grau ou do estado da pessoa, é de longo prazo. Até mesmo hoje, eu sendo terapeuta, eu ainda continuo com o meu tratamento. Eu não posso esquecer disso nunca. Nosso tratamento é eterno, né? Eu acho que a gente, não só como terapeuta, como psiquiatra, psicólogo, eles têm ainda com o tratamento por si só, né? Eles continuam com o tratamento. Eu, por exemplo, assim, a gente depara com histórias, a gente depara com situações com emocional, comportamental,
que aí eu consigo ouvir algumas coisas assim do tipo, eu vou começando a lembrar do que eu fiz lá no passado. Olha, é uma situação muito complicada, né, para a gente que está ingressando agora, né, na função de terapeuta, né? Eu acho uma profissão, assim, é muito boa, né? A gente ajudar as pessoas, né, que tem o mesmo problema que nós temos, isso é uma coisa muito boa, né? Mas eu acho que é uma coisa muito arriscada. A gente tem que estar sempre com o nosso emocional, com o nosso bem-estar, nossa vida bem estável, porque às vezes o paciente está conversando comigo que eu estou prestando atenção, mas enquanto ele está falando, eu já fui no meu passado 3 vezes e já voltei. Entendeu? Porque a nossa vida se encontra toda hora. A saúde mental É muito similar. Então, é muito similar. A dependência química tem aquela característica assim que toda a nossa vida, 1 hora, vai se debater naquela cena. Não importa se são em tempos diferentes, mas você já viveu. Por isso que eu acho que é importante esse grupo aqui, né, que foi de uma conversa aleatória, né, e nós chegamos à conclusão, vamos gravar isso porque um diálogo, né, bem animado, falando sobre dependência química, que é um tabu. Com certeza. Um tabu para quem É sai. uma coisa que ninguém quer falar, né, normalmente. Ninguém quer Todo mundo falar tem. sobre. Eu, particularmente, eu tinha vergonha de conversar sobre isso, porque na minha casa eu era omisso nisso, né, cara? Eu escondia ao ponto de criticar ainda as pessoas. Eu não sou, eu não Pior tenho tipo de problema. hipócrita, né? Então, assim, eu não comentava. Hoje, assim, é um assunto igual o Carlos Augusto está falando, é um assunto tão gostoso hoje de conversar, porque a evolução que a gente está hoje, que eu olho para trás e não vejo mais nada. A gente evolui através do nosso passado. A gente busca, eu tento buscar todos os dias o meu passado para eu lembrar de tudo que eu fiz para não cometer novamente. Eu não uso meu passado como fico me martirizando, eu não deveria. Isso vai aumentar mais ainda o seu sofrimento, Foi o que a vai gente conversou baixar hoje. a sua autoestima. Não, a gente estava conversando hoje mais cedo, que a gente tem um ponto emocional, né? Sim, Todos sim. adictos, nós temos esse ponto emocional. Tanto para sim quanto para não, né? Quanto para alegria quanto para tristeza. Se a gente não tiver esse ponto emocional estabilizado, a gente tem uma chance de recaída grotesca, absurda, muito grande. Então a gente tem que saber lidar muito bem com isso. As minhas recaídas sempre foram porque eu, no dia seguinte, ficava com a ressaca moral muito grande e o sentimento de culpa. Então, assim, eu só fui aprender, né, e entender como controlar isso, mas aqui dentro da instituição, né, porque lá fora, quanto mais sentimento de culpa, mais eu usava, mais ressaca dava, mais eu usava. E aí eu falei assim, cara, por que eu tô fazendo? Já tinha gente que eu não queria nem mais usar. O negócio estava aqui na minha mão, eu já estava tão automático, igual o Guto faz nas coisas, eu ia igual pica-pau, sabe? Porque você não sabe nem por que está indo mais lá. Mas já vira um negócio tão automático, controlador da sua vida, involuntário, que assim, você já está fazendo por fazer, porque você já não sente mais prazer naquilo. Mas o problema é que a falta do conhecimento sobre a doença que nos leva a esse encontro inesperado, a uma recaída. Pô, se eu estou vendo, estou estressado por causa disso, problemas estão acontecendo, caramba, isso aqui, esse acúmulo de informações é um gatilho para me levar a uma reserva que, caramba, eu já conheço aquela reserva, mas eu posso procurar outro meio para esquivar minha mente daquela situação. Ou vou procurar coisas mais agradáveis que vão me levar a um certo conforto. Mas, infelizmente, cara, não adianta. A vida de um adicto está associada à dependência química. Sim. Imagina você que já tem a vida toda acoplada àquele mundo que você viveu há anos. Como que você vai destruir o mundo que você viveu há anos, destruir de um dia para o outro? Então essas coisas sempre vão acontecer. Como que se destrói aquelas reservas que você já conhece? Você tem que desconstruir Você tem que tudo. desconstruir. E assim, por exemplo, eu só consegui realmente desconstruir muita coisa estando aqui dentro, falo isso realmente. E assim, recaída, quando aconteceu a última recaída, como foi hoje na palestra, página em branco, sabe? Página virada. Porque você já sabe
já tem um conhecimento, você já passou por aquilo, seguir em frente, sem sentimento de culpa, e obviamente que assim, eu acho que nós como terapeutas também, né, assistentes terapêuticos e tal, a gente tem essa obrigação de estar em dia também, de nos portar, e isso é ótimo para a gente que trabalha com isso hoje, né, que está vivenciando isso, porque é o nosso tratamento junto com ajudar um outro ser humano que está passando por isso e que não teve a oportunidade que a gente não teve lá fora de ser salvo por um outro terapeuta. O problema a gente também não pode esquecer da gente, né? Porque a gente começa a ter certos probleminhas, né? Mas o problema todo meu é ter uma recaída. Então, para mim, chega a ser desgastante. Sabe o que é desgastante? As pessoas falam sempre, gente, que o tratamento para dependência química é tranquilo. Não é. Não é. É sofrido, é desgastante. Imagina você ter que lidar todos os dias em procurar alguma coisa que vai te confortar, alguma coisa que vai te aliviar, alguma coisa que vai te trazer coisas boas para quando um probleminha atacar, você não ter somente aquela opção. Mas essa busca é difícil. Nem todos estão sujeitos a mudanças. Eu falo pela questão antes, porque eu já ter sido internado antes, ter recaído. E esse ponto, eu quero dizer, realmente a recaída dá indícios. Gente, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou falando para todo mundo ficar recaindo toda hora e voltando, que isso é motivo. Não é isso. A recaída, ela dá razões, dá motivos, ela dá sinais. Sinais, com certeza. Né? Tipo, quando eu recaí agora, que eu vim internar e tudo mais, eu sabia praticamente que eu ia recair. A questão de mulher e tudo mais foi só um final, a cereja do bolo, como diz. Sim. Porque eu estava com problemas familiares, entendeu? Eu já estava com N problemas, o meu humor já estava mudando, o dia não tem que trocar a noite pelo dia, aquela questão de dormir, o horário de dormir, se o horário de dormir está diferente, tudo isso já estava acontecendo. Então os sinais já estavam vindo. Eu mesmo que fui, vamos dizer, idiota, no grosso, mas é verdade, de não ter reparado que já ia dar ruim. A gente já recai no comportamento. A gente recai para mim no comportamento antes disso, lógico, né? Que a gente não percebe, assim, a gente vai perceber quando já está no uso compulsivo. Exatamente. Porque assim, a recaída, a progressão da doença quando você recai é muito maior, gente. A compulsão, que era assim, ela fica desse tamanho. E aí você fica muito mais compulsivo, muito mais progressiva a doença. Eu acho que cada recaída você vai criando situações e fazendo situações que você lá atrás julgava o amiguinho e falou assim, ó, fulano fez isso, eu jamais faria, isso está errado. Na verdade, eu falo assim, ó, Deus me livre e guarde uma recaída, cara. Por quê, cara? Eu fico assim, vamos lá, por muitas recaídas que tem, a pessoa sai da clínica, vai para lá, aí usei, de boa, mas ela não pensa em usar e voltar para a clínica. Vou usar de novo, vou usar de novo e ainda preciso de alguém para me resgatar novamente, porque por vontade própria vai. Eu não vou. Então, eu não sabendo qual vai ser a minha reação a partir do momento que eu usar, eu prefiro ficar criando diretrizes, criando estratégias para não ter uma recaída. Eu tenho que pensar primeiro lá na frente. Exatamente. Eu tenho que pensar nas estratégias aqui no presente para não me levar no futuro pior. Eu acho então, que meu medo é esse. Eu acho que é simples, assim. Simples que eu falo assim, no sentido assim. Do imaginário. Porque tudo é questão de escolha. E, assim, a gente tem que criar um novo mapa mental. Isso aí. Porque a gente ficou num ciclo ali, cara. A gente ficou num ciclo vicioso. É a página em branco, que você falou, mas... Exatamente. E tudo isso vai englobar no que a gente vai criar, o que é de melhor. Eu conquistei, eu ficava eufórico na minha dicção. Pô, eu consigo ficar eufórico sem
uso da droga. A gente se diverte sem droga. essa é a Exatamente, a verdade. gente consegue se divertir. Consegue se divertir. Mas estando internado, e você tentar se adaptar na clínica, eu acho que é mais difícil. Porque eu acredito que surgem várias coisas. Por exemplo, já rola aquela ansiedade, a minha família lá fora. Caramba, você olha, só tem muro, só tem mato. Cadê? Eu podia abrir minha geladeira, comer o que eu quisesse. Eu queria uma Coca-Cola. Eu queria tomar um banho sem ninguém me perturbar. Cara, é nessas horas que você começa a ficha cair. Olha o que eu fui fazer com a minha vida. Olha as possibilidades de desenvolver o meu futuro. Eu desperdicei aquilo ali nas drogas. E eu não entendo, cara. A gente tenta conscientizar cada dia, toda hora, as pessoas, mas eles não estão falando, gente, que isso não está sujeito a qualquer pessoa. Todo adicto pode recair. Mas o que para mim é uma coisa surreal. O que te leva a uma recaída? Você sabendo tudo que você já passou, e você ainda continua trocando a tua vida que você pode conquistar por uma coisa que tentou te parece, a gente acaba romantizando um pouco só aquele momento que foi bom, e que aquele momento que a gente romantiza, que a gente acha que vai voltar, e não vai voltar. Mas o problema é que, assim, pra mim foi difícil. Pra mim foi difícil. Eu tinha um amor pela droga, era um amor como um amor único, incondicional, Deus que me perdoe. Mas, eu não tive. Era tão maneiro, cara. Na moral, era muito bom botar o pessoal tocando violão, e o pessoal na sua droga de preferência, o pessoal que eu tinha amigos que era do teatro, com a sua bebida. Eram momentos bons que eu tinha naquele ciclo. Entendeu? Como você vai dizer que as drogas é boa? Eu falei assim, gente, mas por agora eu vou tirar essa emoção das drogas. Aí eu pensei, mas a droga fez isso, mas a droga afastou todo mundo de mim, a droga me jogou na sarjeta, a droga me deixou na miséria. Então eu só consigo acabar com as coisas boas que a droga tem, botando na balança aonde que você foi colocar. Exatamente. Agora eu consigo botar na cabeça essa questão da recaída, de não pensar em nunca mais recair, não quero, tudo mais. Por quê? Vamos ver que agora eu tenha preparado, como você já disse, eu pensei isso com o Hudson, como você está preparado, né, para não recair. Antes eu não estava. Eu não tinha feito essa medida da balança, entende? Colocado na balança. Eu até sabia dos sinais, mas eu não ponderava que eu tinha os sinais, e hoje eu tenho que ter uma prevenção a esses sinais. Antes eu não tinha, vamos dizer, eu tinha um conhecimento, mas não colocava em prática. Era meio que burrice mesmo. Hoje a gente consegue ter uma concepção, e realmente não romantizar mais. Realmente ver o que a desgraça que ela fez com a nossa vida, com os nossos familiares também, pessoas que a gente ama, e aí a gente tirar essa romantização e lembrar de tudo que ela destruiu na nossa vida, em geral, em si. Então hoje a gente consegue ter essa concepção. Eu acho que lá atrás eu não tive. Então eu sempre meio que romantizava isso, e ao mesmo tempo tinha aquelas coisas da recaída, dos evites também, né? Eu não procurei evitar pessoas, hábitos e lugares. Então isso também me... Eu já não levo para esse ponto seu, assim, você não evitava, né? Mas aquele negócio da emoção da Copacabana, aquilo ali foi uma coisa tão constrangedora para mim, eu me senti um inválido. Entendeu? Um inválido, as pessoas se divertiam, aquilo ali me causou um trauma. Mas você acha que você não podia se divertir também? Eu não conseguia, eu estava travado. Sabe quando você usa muita substância, você trava? Sim. Quando você não tem nada, você também trava. Eu estava travado. Então, para mim, eu tenho que começar a quebrar esses tabus. A mesma coisa. Fui na minha comadre, né? E agora fui na minha comadre. Eu tenho que ter uma sobrecarga de pensamentos que vão ter objetivos bons para mim.
vou na casa da minha comadre, quero ver minha comadre, meus afilhados, né, o pessoal em si se divertindo de boa. E vai ter bebida. Caramba, tá, eu não quero beber, um ponto pra mim. Mas, cara, pô, você já bebeu um copo, 2 copos, 3 copos, já tá sorridente demais. Aí eu já, ai meu Deus do céu, já tá no 6º copo e já tá dançando. E eu lá quieto, meu Deus do céu, isso tá me causando um incômodo, cara. Você não percebeu que isso está me incomodando? Você, cada copo de bebida que tu ingere, aquilo ali está causando um movimento em você, um comportamento em você. E você não está percebendo. E eu estou no mesmo comportamento, tranquilo. Tem hora que eu falei assim, cara, eu vou embora daqui. Não porque eu estava com vontade de beber, porque eu não estava. Mas aquele comportamento estava me incomodando. Eu estava sentindo assim, esse lugar aqui não é para mim. Não é para mim. Esse lugar não é para mim. Por quê? Se eu continuasse ali, poderia me vir, pô, eu quero ficar nesse mesmo estágio seu. Então, eu não vou pagar para ver. Eu também não vou pagar para ver, então eu preferi. Vambora, gente, Vambora, tá na hora, na hora. Então você não precisa deixar de fazer. Eu acredito que você tem que fazer, indo aos poucos, vendo como vai ser a minha reação, se você teve um desconforto, depois faz de novo, fica uma horinha, porque é um circuito que você vai fazendo sempre, que você vai aprendendo a lidar com as suas emoções. Você vai sabendo lidar com aquela situação momentânea que vai acontecer. Falou certo, é lidar com as emoções e seguir em frente mesmo, porque... Uma frase muito conhecida no Narcóticos Anônimos é que sozinho eu não consigo. A gente não consegue. Levanta a mão, gente, vamos pedir ajuda, vamos conversar, vamos procurar um profissional da área, vamos ir para uma clínica, vamos tentar sair dessa lama. Foi igual também outra frase do Narcóticos Anônimos, né, cara? Se o problema, se você não quer, o problema é seu, se você quer, o problema é nosso. E vou falar uma coisa para vocês, muitos adictos hoje, né, têm essa dificuldade de pedir ajuda, né? Eu fui uma dessas pessoas, eu demorei mais de 2 anos para pedir ajuda, né? Na verdade não foi um pedido de ajuda, né? As pessoas já viram que eu estava no estágio que assim, essa pessoa aí precisa de ajuda, né? Fui dando sinais de que eu precisava de ajuda, que eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. Eu acho que o adicto ele tem essa característica do orgulho também. Então, quando eu fui pedir ajuda, se eu tivesse pedido um pouco mais cedo, talvez as coisas teriam sido menos piores, né? E aí hoje teria sido menos piores, teriam sido diferentes, porque eu também tinha esse tabu de falar com alguém que eu estava usando, o que eu estava passando, até com a minha médica que eu tinha, né? Eu não sabia, eu fazia tratamento de ansiedade, mas eu não sabia por que a minha ansiedade estava aumentando, por que a minha depressão estava aumentando, por causa do uso que estava sempre aumentando cada vez mais. E é isso que o adicto tem que ter em mente também, que a gente começa a ter muito mais depressão, muito mais ansiedade, muito mais problemas de sistema nervoso central, mexe com toda a nossa estrutura emocional, e aí você acha que é ansiedade, que é depressão, que é insônia, que ou dorme demais. E quando você vê, na verdade, é justamente pelo uso contínuo que vai cada vez aumentando e você não vai percebendo. Nesse ponto, eu tenho muito que agradecer mesmo a minha família, principalmente a minha irmã, a general no caso, porque, tipo, porra, todas as vezes, as 2 vezes foi ela, né, que foi a pessoa que me abriu a oportunidade de vir me tratar, né, no caso. E, cara, hoje, né, igual o Guto falou, a gente olha para o passado, não é que a gente vai esquecer ou usar ele como desculpa, nada disso. Ele é algo que a gente olha para não querer repetir, não querer errar. Exato. Entendeu? Não fazer de novo. Poxa, eu estou tendo mais uma oportunidade e, como eu conversei com vocês, poxa, eu tinha passado por uma clínica que era mil maravilhas, era tipo de ouro, pá, não sei o quê. Vamos dizer, aqui a gente está em uma que o custo é menor, mas
qualidade. A qualidade terapêutica, na minha concepção, acabou sendo melhor, acredito, porque eu me envolvi com o tratamento, eu quis o tratamento, eu entrei, tanto que você me emprestou o livro, porque, porra, ele viu meu interesse, então eu tava buscar, então eu queria aprender, eu estar em cima das coisas. Então, tipo, depende, claro, o principal depende de você, né? Isso ninguém pode falar. Mas se a gente tem esse apoio, claro, da família, de alguém, cara, não desperdice isso nunca na vida, pelo amor de Deus, porque é raro. É muito dito nas palestras, às vezes, né, e tudo mais. Pô, pessoas a gente tem para quem voltar. Sim, claro. E quem não tem para quem voltar? E Uma rede de apoio, né? o problema é que a família, né? A família também está tão bombardeada. Sim, afetada, machucada, Com a né? nossa dependência, que ela não sabe como prosseguir, como agir e acabam ainda propondo para a gente um tratamento que não é eficaz. Né? Eu estava num tratamento, Acontece. né? Um tratamento também. Acontece. Eu até comentei com vocês. E meu amigo, sem saber lidar com a situação, né? Quando tinha meus surtos com a falta, com a ausência da droga ou com o excesso das drogas, porque tudo é motivo para se surtar. O seu organismo surta com o excesso e com a falta das drogas. Então era sempre na madrugada, né? Ou não tem dinheiro, Ou às 6 horas da manhã, né? Então a minha trajetória era Pinel de Botafogo. Meu Deus. Pinel de Botafogo. Teve uma vez que eu fiquei até imaginando, fumando cigarro, né? Eu acho que eu tô doido mesmo. Cheio de entorpecente na mente. Calminho. Enfim, a psiquiatra veio, conversou comigo, vou te dar um remedinho para você tomar, né? E você toma um remedinho todo dia, tá? Meu amigo fazia comida e botava um remedinho na comida para eu comer. Meu Deus. E eu comia comida feliz da vida, dormia 3 dias. Olha, cara, dormia 3 dias. Meu amigo falou que ele chegava no trabalho e estava dormindo ainda. Quando eu acordava depois de 3 dias, cara, não é comida não, cadê minha droga? Primeira coisa. Parece que a tua compulsão, a tua compulsão tá igual um bicho feroz que quer comer alguma coisa, entendeu? E você tá naquela você fica louco, você sente isso, que você não quer saber o que dá, seu corpo treme todo, entendeu? Então eu acredito que para você lidar com a dependência química, né, para você ter um tratamento, não pode ser um tratamento onde você tenha facilidade de estar com a droga, onde você tenha meios de se encontrar com as drogas. Infelizmente, a compulsão, cara, é maior do que tudo. Tudo. Entendeu? Você sai fora de si. Você vê pessoas aqui na clínica, quando elas vêm, né? O recém-chegado. O recém-chegado. Você está vendo que ele está tranquilinho ainda, porque ele está com o efeito da substância ainda. Mas a partir do momento que o efeito vai acabando, meu Deus. Nossa, ou você dá olha, um tranquilizante, ou tem que ser muito. Em alguns casos, nem conversa terapeuta adianta. Só medicação. Não, Só medicação. Então, infelizmente, cara, você tem. É até difícil de falar, cara. Para lidar com a dependência química, o tratamento não é da base do amor, não, cara. É na dor, infelizmente. Recuperação não é para quem precisa. pra quem quer. É para quem quer. É para quem quer. Porque é muito difícil todos os dias você levantar e você pedir naquele dia que você tenha um dia tranquilo, que Deus te dê uma sanidade onde você possa desenvolver corretamente todos os seus trabalhos. Só por hoje. Porra, Só por hoje. Serenidade, cara. Serenidade. Pra dizer, tipo é uma assim, coisa muito pra dizer a difícil, verdade, gente. não, pra dizer a verdade, eu sempre fui acostumado a rezar toda noite. Mas eu nunca levei tão a sério igual eu rezo hoje em dia, né? Toda noite. Porque eu rezo toda noite e agradeço, falo, meu Deus, muito obrigado pelo meu dia e por favor, faça com que o meu dia seja tranquilo amanhã, que eu tenha serenidade, que
que eu não vou me estressar com ninguém, que as coisas fiquem em paz. Você tem que ter Entendeu? fé no poder superior. Tem fé no poder superior, porque senão não vai. Tudo que você tentou até aqui, Não deu nada certo. deu certo. Exatamente. Então você tem que se apoiar em alguma coisa que vá te impulsionar. Nossa, e como Né? E funciona? 90% do nosso problema é espiritual. Então tem que procurar alguma coisa para me apoiar, uma rede. Não estou falando ir para uma igreja. Não. Se eu estou dizendo que aquilo ali é aquele Esse santo, corpo é o meu poder superior, ele é o poder superior da pessoa. porque ali eu encontro Fazer sua força. oração. E como funciona aqui? Aqui também tem a parte da espiritualidade. Vocês veem como eu fico muito adepto lá na espiritualidade, que eu amo mesmo, me faz muito bem. A parte da atividade física, que é a musculação, funciona muito comigo. Às vezes eu estou muito ansioso ali, né? Principalmente quando eu cheguei, que eu estava com a abstinência, a academia ela funciona muito para mim. Então, assim, você buscar, como é que fala? Buscar ferramentas que vão te ajudar a sair desses gatilhos, a te sair dessas coisas da abstinência, né? Principalmente dos gatilhos, das reservas, exatamente. Então, assim, aqui também a gente aprende essas coisas de realmente estar bem e, além da terapia, né, das reuniões, você se apegar ao seu poder superior, e é isso. E o poder superior é uma coisa que eu entrei aqui, né? Eu já passei por todas as religiões também, tá, gente? Ter um equilíbrio espiritual para tentar me livrar da dependência química. Eu já passei por tudo. Você estava buscando alguma coisa, porque eu acreditava, cara, que se eu estivesse dentro de uma igreja, aquela vontade já passava. Mas não passa a vontade. Não passa assim. A vontade não passa assim de um dia para a noite. A mesma coisa você ficar dentro de uma clínica de internação, durante não importa quanto tempo for, você achar que você vai chegar lá fora imune. Você não vai chegar lá fora imune. Infelizmente, a gente não entende isso, a família também não entende. Não entende. Não sabe lidar, e a gente também não sabe Tá no lidar. nosso automático. O nosso automático está esperando a deixa, cara. O nosso automático está Por isso esperando a que tem que deixa. ter uma prevenção, né? Eu digo, por exemplo, olha que bacana aí. Quando eu conheci o Buda, eu falei, puta que pariu, não vai dar certo, deu esse cara. E acabou que deu pra caramba. E ele pensou a mesma coisa. E aí eu conheci você, a gente, se deu bem demais, do nada, até que você capixava junto igual, a gente se deu bem. Aí quando você reapareceu, eu falei, porra, olha só, que coisa que funciona, que coisa sensacional, tudo mais. E o Renan, eu nunca imaginava conhecer o Renan na minha vida. Não funciona. Não, calma. Funciona, pô. O que aconteceu? Foi pelo Eric, né? Que era seu amigo, e o Renan já era seu amigo. Aí eu também pela amizade com o Eric, fiz amizade com o Renan. E isso, vocês acabaram se tornando uma rede de apoio, um suporte para mim, pessoas para qual poder conversar, entendeu? Que a gente pode conversar, que vai abrindo. Hoje, eu me sinto muito mais seguro, tenho muito mais autoconfiança em mim mesmo, e até para aprender, para conhecer sobre isso tudo. Porque pessoas, os evites que a gente fala, também podem ser a nossa segurança. Sim. Né? Assim, eu sou muito grato em ter vocês hoje comigo aqui, né? E a gente ter essa troca diária, que está sendo diário, e com muita risada, com muito alto astral. A gente não leva muita sabedoria e muita leveza também, porque a gente desconstrói muita coisa. E assim, eu sou muito grato em ter vocês hoje nessa roda comigo, com a gente aqui, porque a gente sabe o quanto é difícil o nosso dia a dia, a gente sabe o quanto é difícil lá fora também. Então, assim, eu fui um acolhido por vocês também, então assim, eu sou muito feliz, muito grato por nossa troca, nosso conhecimento, cada dia a gente empolgado um pelo outro. Então eu quero essa energia sempre, eu acho muito legal isso. Então, igual por exemplo, né, eu vejo, né, a gente falando assim de um assunto sério, né, que eu estava vendo no curso que eu estou fazendo, né? A serpente, eu comentei ontem com vocês, a serpente e a droga. Elas têm as mesmas características, silenciosas, sinistras, rasteiras, venenosa e sombra, venenosa,
e o seu veneno é imortal. Entendeu? Então, como a gente vai falar de uma situação medonha, né? De coisas medonhas, falar com bom humor, assim, mas infelizmente são coisas que vão nos acompanhar para o resto da nossa vida, porque nossa doença não tem cura, né? Então, como a gente pode viver entre o sim e o não? Como nós podemos viver com aquelas coisas, isso pode me satisfazer a curto prazo, mas muito bem. Mas tem outras coisas que podem me satisfazer a longo prazo e eu ir tirando benefícios daquilo ali. Exatamente. Eu não preciso buscar prazer. Eu não preciso buscar prazer. Entendeu? Eu tendo coisas que vão me deixar confortáveis, alegres, agradáveis, para que eu buscar prazer? A gente nunca mais vai chegar ao nosso prazer. Sinta-se satisfeito. A satisfação, eu estou satisfeito hoje, amanhã eu quero buscar a mesma satisfação que eu estive hoje. Exato. Então, uma busca contínua, né? Nosso tratamento é uma busca contínua de coisas boas que vão, infelizmente, complementar aquele espaço que a droga deixou. Porque é uma lacuna que você tem que preencher. Por isso que o Renan falou sobre referente ao NA, né? Viver só por hoje. Foi uma frase muito interessante que o nosso amigo Jean, né, falava muito, que o banho de hoje não serve para amanhã. E o jornal de amanhã ainda não saiu. Então a gente viveu um dia de cada vez, um degrau de cada vez, um passo de cada vez. Porque a gente tem que viver um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, vocês Vamos as conclusões finais, que a gente vai falar um pouquinho aí. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo, eu gostaria de agradecer a presença dos meus amigos, companheiros de trabalho, companheiros de clínica, de recuperação. Eu me sinto muito agradecido hoje, obrigado mesmo. Foi um papo saudável, um papo agradável. Vocês adictos, não percam tempo, levanta a mão, pede sempre ajuda. Estamos aqui para construir uma rede de apoio, como todo mundo falou. Eu só gostaria de agradecer, tchau, tchau. É isso, gente. Obrigado. Eu sou o Renan. Adorei nosso bate-papo, adorei tudo isso que aconteceu. Eu espero que a gente tenha passado um pouquinho de informação para você que está realmente no uso, que é adicto, para um familiar que ainda não tem essa noção de tudo que um adicto passa também. E eu peço muito oração que vocês possam também pedir ajuda, saibam pedir ajuda o quanto antes, quanto mais cedo, mais cedo. Quanto mais cedo funciona. Então, assim, aprender a pedir ajuda sem orgulho não é difícil, gente, porque quando você demora, você pode aí estar botando sua vida muito em risco, e a do seu familiar também. E obrigado, gente, por essa roda maravilhosa, que vai se repetir mais vezes. Vai ter mais E é isso, obrigado, gente. Boa, gente, meu nome é Rui Barbosa. Eu tenho muito a agradecer, primeiramente, a Deus, meus pais e a minha irmã, por ter me proporcionado isso aqui, essa recuperação, esse novo meio de vida, essa questão terapêutica, que é uma coisa que abriu minha vida, sei lá, me deu um insight de uma forma sensacional, que é uma coisa que eu quero para minha vida agora, mesmo, constantemente, sabe? Muito obrigado, gente, por isso aqui hoje, por todos vocês, é claro, porque foi uma coisa que aconteceu do nada e para mim está sendo maravilhoso e espero que tenham muitos outros também. Amém. Tá? E principalmente, Guto, você, muito obrigado por começar tudo isso, entendeu? E você, Hugas, por ter voltado e me dado tanta esperança, e você, por estar comigo nesses últimos tempos aí junto. Obrigado. Entendeu? Então, gente, muito obrigado por tudo. E, gente, peçam ajuda, queiram ajuda. E eu sei que vocês têm um lapso, às vezes, de momento que vocês lembram que você pode, que você quer ajuda, que você precisa. Use isso. É esse momento. É esse momento que você vai pedir ajuda e vai conseguir. Beleza? Tchau, gente. Muito obrigado. Então, gente, para mim isso é novo, eu sempre tive vontade, né, de falar sobre dependência química, mostrar um outro lado mais suave, né, que as pessoas desconhecem,
né? Então acredito que essa nossa conversa aqui, como a nossa conversa fora das câmeras, né, foram conversas descontraídas que nós chegamos no consenso que, caramba, o papo está sendo tão bom pra gente. Como que pode ser bom como orientar outras pessoas que estão com o mesmo problema, né? Então, acredito que seja porta de abertura, né, para um projeto, a gente organizar um projeto, ou até mesmo um canal no YouTube, quem sabe. Então, são projetos. Acredito que vai sair sim. O céu é limite, exatamente. Não temos o porquê. Então é isso aí, galera. Valeu. Obrigado por todos que acompanharam aí. A gente vai colocar esses vídeos também em outras redes sociais que nós temos, né? Espero que tenham ajudado a todos aí. Gente, vamos terminar com a oração da serenidade? Será que dá? Acho que Dá sim. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria